Bem-vindo, Vadir, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Vadir pegou um restinho da nossa conversa com o Plínio aí sobre essa questão do Braga Neto. Eu queria já aproveitar e colocá-lo nessa roda, Vadir. Porque você, além de estar no Ministério da Justiça, você foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, à época em que o Braga Neto era interventor do Rio de Janeiro. Então, você conhece um pouco, talvez, se não por dentro, lateralmente essa história. Eu queria ouvir tua opinião sobre a operação de hoje. Olha, Renato, essa questão suscita diversas outras subquestões, diversos aspectos. Né? Primeiro, a intervenção em si. Né? Óbvio que, à época, nós fomos contrários à intervenção. Né? Eu acho que o balanço da intervenção, lá em 2018, ele ainda está por ser feito. Né? Na minha opinião, isso, ao invés de sanear o trabalho da polícia, né? Ao invés de criar bases estruturantes para uma política de segurança pública, a intervenção fez exatamente o contrário. Né? Prejudicou o trabalho investigativo da polícia, desmoralizou a polícia. Não que a polícia goze de bom conceito na sociedade, particularmente a polícia do Estado do Rio de Janeiro. Mas foi um ato de força, foi um ato... Qual é o balanço positivo que se pode fazer daquela intervenção? Nenhum. Se há balanço, é balanço negativo. Agora, a questão aí que está sendo investigada de corrupção, de dispensa ilegal de... Travou o Vadir? Para mim, travou aqui. Bom, vamos ver se ele volta aqui. Está travado. Vadir travou. Bem na hora que ele ia começar a falar a respeito da... agora foi. Agora voltou. Vadir, você travou bem na hora que você ia falar a respeito de hoje, né? Dessa investigação da licitação. Mostra também outra faceta da política brasileira. Né? Quem é que decretou essa intervenção? Né? Foi o Michel Temer. Michel Temer, empossado na presidência, né? Era o presidente do golpe de Estado de 2016. E qual foi a cantilena do golpe? Como sempre, moralizar o país, né? Sanear o país, acabar com a corrupção, etc, etc. Então, por que eu estou chamando de cantilena? Porque são exatamente esses personagens que tomam o poder para praticar exatamente aquilo que eles vieram na retórica condenando. Né? Então, o que está se vendo nessa investigação? Que houve corrupção no processo de intervenção lá no Rio de Janeiro. Né? E mostra também, como diversos outros episódios já mostraram, que essa história de que as Forças Armadas, que os militares são infensos, são blindados contra a corrupção, isso é outra mentira. Né? Praticam corrupção como qualquer agente político pratica. Então, é um episódio, se a gente recortar determinados episódios da vida pública brasileira, vocês vão ver ali uma lição de história. Esse é um. Né? Demagogia, tratando a questão da segurança pública como demagogia, né? Dando falsas esperanças, né? Criando ilusões de que a intervenção resolveria o problema de segurança pública no Rio de Janeiro, resolveu coisíssima nenhuma e jamais teve potencial para resolver, né? E que agentes fardados também praticam corrupção. Agentes fardados também se locupletam da coisa pública de maneira ilícita, né? E que tem que ser investigado. Porque essa turma, quando a investigação se volta contra ela, né,
diz que é perseguição política. Né? É batata, não, isso é perseguição. Né? Como se houvesse, se a Constituição, como se as leis estabelecessem, né, quem pode e quem não pode ser investigado. Né? Podem, devem ser investigados. E cometeram atos ilícitos, os criminosos devem pagar pelos crimes que cometeram. E não só, né, agora tem essa questão do Braga Neto e tem agora também a delação do Mauro Cid. Queria mudar um pouco de assunto para falar sobre essa delação que foi homologada no final de semana. Tem muitos juristas críticos, né, à delação. O próprio Pedro Serrano esteve aqui ontem e criticou por conta, né, de uma pessoa presa fazer uma delação, seria um abuso e tal. Qual que é a sua opinião sobre essa delação no caso do Mauro Cid? É diferente das delações que a gente viu na Lava Jato? Olha, Adri, inclusive, eu como deputado, e o Pedro Serrano participou desse debate na elaboração desse projeto de lei, que eu vou aqui informar vocês. Eu apresentei um projeto de lei que previa estabelecer a proibição de delação com réu preso, né? Porque, do meu ponto de vista, do ponto de vista de diversos juristas, como é o caso do Pedro Serrano, se a lei fala que a delação tem que ser espontânea, que a delação não pode, tem que ser espontânea, tem que ser sincera, né? Não pode ser obtida mediante coação, que não é meio de prova, é um meio de obtenção de prova. Né? Então, eu continuo um crítico da delação. Agora, só que é direito posto. Não adianta eu sou contra a delação. Não, a delação está prevista na lei, né? Eu acho que o que difere nesse momento é que não se está, acho eu não sou da Polícia Federal, eu não interroguei, né, o senhor Mauro Cid, né? A minha área no Ministério da Justiça é outra. Né? Mas me parece que o que difere nesse momento é a conduta dos órgãos de investigação, é a conduta da polícia. O Mauro Cid não está sendo, olha, fala aí que o Bolsonaro está por trás dos atos do 8 de janeiro que a gente te libera. Não é isso que está acontecendo, como acontecia na época da Lava Jato. Diz que o Lula, diz lá que o Nine praticou corrupção no sítio de Atibaia, lá no sítio, no duplex, triplex lá do Guarujá, e você está solto, que era isso que acontecia. E a delação por si só era tratada como prova, coisa que a lei expressamente proíbe. Né? Então, eu continuo um crítico do ponto de vista do debate jurídico, né? da delação, né? Como meio de obtenção de provas, sobre a delação como de réu preso. Tá? Aliás, eu não sei qual é o dia que vai acontecer de uma delação como a lei descreve, espontânea, sincera. Né? Mas, enfim, mas é o que está na lei. Então, não adianta eu também estar assim, só me atendo à crítica. Né? É o direito posto. A delação ela é prevista no nosso ordenamento jurídico. E acho que ela foi obtida, em relação ao senhor Mauro Cid, respeitado o devido processo legal. Com todas as ressalvas, repito, que eu possa fazer à figura da delação. E agora estão dizendo que ele deve incriminar aí generais. Estão falando ao menos 4 generais podem ser implicados aí por conta do golpismo. Será que isso vai chegar nesses militares? Aí um deles, inclusive, é o Braga Neto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos e o Pazuello, que agora é deputado federal pelo Rio de Janeiro, inclusive, pelo PL, ex-ministro da Saúde. Você acha que essa delação pode chegar nesses militares? Olha, está havendo outra questão importante a ser ressaltada,
a lei estabelece, né, que, ao mesmo tempo que se concede o prêmio ao acusado que se dispõe a delatar, mas se obriga a ele a apresentar provas do que ele está dizendo. Porque, repito, né, a delação é um meio de obtenção de prova, ela não é prova. Se fosse assim, bastava eu dizer que assim é que funcionava na Lava Jato, bastava a delação. Ora, se esses generais aí, se esses militares estão implicados, se o Mauro Cid apresentou pelo menos indícios, né, válidos que levem a uma investigação sobre esses militares, eles têm que ser investigados. Pouco importa se tem farda, se não tem farda, se estão na ativa, se não estão na ativa. Os militares não estão acima da lei, né? Como adorava dizer, né, o senhor Sérgio Moro. Ninguém está acima da lei, né? Nem ele, Sérgio Moro. Então, se o Mauro Cid mencionou esses militares no seu depoimento, na sua delação, e apresentou pelo menos indícios válidos de que eles tenham participado dessa ou daquela atividade ilícita, particularmente ligadas ao 8 de janeiro, vão ser chamados, vão ser investigados como qualquer cidadão, né? Isso não deve causar nenhuma surpresa, nenhuma comoção. Vai. Então, você citou essa questão da delação e das questões dos reparos, vamos dizer assim, que o Pedro Serrano coloca, e você também, para que um preso seja delator, se torne delator. O Pedro esteve aqui, falou muito disso, ele acha que não deveria ser permitida a presos a delação porque eles estão sob a custódia do Estado e em situação onde eles não têm condição de falar plenamente, né? Mas o Ministério da Justiça é quem controla, de alguma forma, onde tá pendurada a Polícia Federal. Quer dizer, o Flávio Dino tem dado declarações dizendo, olha, aqui as coisas estão sendo feitas diferentes. Você meio que deixou isso nas entrelinhas também. Tem um procedimento diferente. A PF foi orientada para fazer diferente, Vadi, ou a PF já havia mudado, é uma decisão dela mesma? Como é que se deu isso nos bastidores? Se é que você pode falar para a gente aqui. Não, Renato, é uma coisa óbvia. A Polícia Federal tem que agir na forma da lei. Ponto. Né? Na época da Lava Jato, não estava agindo. Né? A delação premiada, na época da Lava Jato, é sempre um exemplo. Era, primeiro, a prisão preventiva, muitas vezes sem qualquer motivo. Era a prisão preventiva para obter a delação. E isso é que motivou eu ter proposto esse projeto de lei. Né? Porque era óbvio que os presos, os acusados, estavam sendo coagidos. E hoje se sabe disso. Antes era uma hipótese, do meu ponto de vista, era óbvio que era o que acontecia, mas faltava a demonstração. Né? Os diálogos da Operação Spoofing, os diálogos da Operação Vaza Jato mostram claramente isso. Eles eram coagidos a delatar. Os procuradores queriam ouvir especificamente uma declaração por parte do preso, que está preso, está vulnerável, e vinham as ameaças às famílias, né? A mulher, a esposa, ao marido, ao filho, ao neto, ao pai, enfim. Né? Hoje, isso é fato sabido e consabido. E mais do que nunca, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o projeto de lei que eu apresentei naquela época se justificava. Né? Agora, a Polícia Federal hoje está agindo da mesma maneira? Não. Não, porque mudou o modelo. Né? Então, nós temos um democrata na presidência da República, nós temos um ministro da Justiça que respeita a Constituição e o devido processo legal. Né? E a Polícia Federal, como qualquer um de nós, tem que subordinar a lei, tem que subordinar a Constituição.
Ou seja, não existe lavajatismo na Polícia Federal de hoje. Você pode garantir isso? Olha só, eu não posso garantir isso. A Polícia Federal é uma corporação. Agora, o que eu posso praticamente assegurar a você é que o lavajatismo não exerce mais hegemonia na Polícia Federal. E essas coisas não desaparecem no estalar de dedos. Né? Eu vou contar um episódio aqui para vocês. Quando eu visitava o presidente lá em Curitiba, né? Uma vez eu me identificando ali na entrada, na portaria, para um carro do meu lado, o motorista baixa o vidro, eu me viro, o deputado, né, me chama, diz, só quero dizer ao senhor o seguinte, nem todo mundo é igual a essa turma aqui dentro da Polícia Federal. Há, como eu, agentes e delegados da Polícia Federal que agem nos termos da lei. Nem todo mundo aqui é lavajatista. Fechou o vidro e foi estacionar o carro. Até hoje eu não sei quem foi que me abordou nesse sentido. Então, naquela época, havia uma hegemonia lavajatista na Polícia Federal, havia pessoas que não estavam no comando da Polícia Federal, agentes e delegados, que não compactuavam com aqueles métodos, e hoje essas pessoas estão no comando da Polícia Federal. Então não é que não haja mais lavajatismo, eu digo que o lavajatismo não dita mais as regras na Polícia Federal. Ou seja, fazendo aqui um raciocínio lógico, se isso não existe mais, nesta operação do CID, pelo menos, vamos levar em consideração isso, ele, para delatar e ter algum benefício, ele teria que entregar provas. Estamos certo, Vadir? Sim, isso. E as provas que ele entrega também não podem ser provas que criem constrangimentos e que sejam crimes cometidos para baixo, ou seja, para que ele deu ordem. Ele vai ter que atirar para cima nessas provas. Ele tem que mostrar como funciona a organização, não só dele para baixo, a não ser que ele se assuma como o chefe total da organização. É uma possibilidade, mas não me parece crível. E aí, nesse caso, se não aparecendo crível, não imagino que uma delação dessa até porque a lei prevê expressamente que aquele que é chefe da organização criminosa não tem direito, não é concedida a ele a possibilidade de delatar. Ou seja, ele não poderia nem sequer delatar, né? Exatamente. Agora, eu não sei que elementos probatórios o Mauro Cid apresentou. Isso eu não sei. Está sob sigilo. Então... Agora, não é só ele apresentar, né, Vadir? Poderia, como tem muito elemento probatório, imagino, no monitoramento que a PF fez do celular dele, nas coisas que pegou de troca de e-mail, e talvez ele dá consistência e assumir o que aconteceu ali de fato e contar essa história também é uma delação possível. Não precisa apresentar novas provas, mas corroborar e contar a história das provas que já estão na mão da Polícia Federal, imagino eu. Muitas delas. Pode ser. Agora, tudo que a gente está tratando aqui, Renato, é especulação, né? A gente não sabe o que tem, não sabemos ainda o que tem nessa investigação, o que tem de elementos, documentos, áudios, vídeos, indícios, provas, evidências, enfim. Isso vai ser trazido a lume mais à frente, né? Mas o Mauro Cid, nos termos da lei, ele foi advertido. Olha só, se você estiver mentindo, você volta para a prisão. Mas era verdade, até a semana passada também a gente estava especulando sobre se havia ou não delação. Né? E todo mundo meio que já sabia que havia. Né? Agora ela foi homologada pelo... Homologado, né? Para o ministro Alexandre Moraes ter homologado, deve haver ali elementos consistentes, né, na delação do Mauro Cid. Agora vamos ver. E lembrando que ele já falou por 24 horas, né? Deve ter falado bastante, né? É verdade. Eu queria fazer outra pergunta. A Fernanda, antes de você mudar de assunto, a Fernanda fez uma fala aqui no chat, que é isso, delação pressupõe organização criminosa. Isso. E ela pergunta uma questão interessante sobre a não participação do Ministério Público Federal
no acordo de delação do Mauro Cid, isso pode anular tudo? Não, o Supremo já se manifestou sobre isso. A Polícia Federal pode autonomamente colher depoimento de delação. Isso está esperado. Não vai anular nada. E a decisão do Toffoli, Vadir, como que você analisa essa decisão histórica, né, que anulou todas as provas referentes a acordo de leniência do Odebrecht, considerou a prisão do Lula aí o maior erro histórico do judiciário? André, o ministro Toffoli, ele herdou os processos do ministro Lewandowski, né, que era o relator da Lava Jato na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Lewandowski estabeleceu o entendimento de que os arquivos da Odebrecht, arquivos nominados de Drauzes e MyWebDay, eram arquivos passíveis de fraude, de violação, não eram invioláveis. E, nesse sentido, não poderiam servir como prova. Então, seria uma prova ilícita. Né? Então, como boa parte daqueles acusados envolvidos com a Odebrecht tiveram as suas condenações anuladas nas hipóteses em que só esses dois sistemas eram a suposta prova da prática de crimes. Né? Então, todo mundo que foi baseado com base em prova aí entre aspas, né? Decorrentes desses dois sistemas, MyWebDay e Drauzes, essas condenações foram anuladas. Né? Então, o ministro Toffoli não inovou, né? Seguiu a linha do ministro Lewandowski. E, mantendo essa coerência, ele anulou essas condenações. Isso quer dizer que as pessoas acusadas ou anteriormente condenadas eram inocentes? Não significa dizer isso. Né? Significa dizer que as provas mediante as quais essas pessoas foram condenadas são nulas, não poderiam servir como prova. Isso mostra que a Lava Jato, além de ter sido uma farsa, no sentido de que o objetivo anunciado era combater a corrupção, ela contribuiu para o atraso ao combate à corrupção aqui no Brasil. A Lava Jato acabou se associando à corrupção ao ter se corrompido. Né? Então, é o que está acontecendo. Né? Agora, assim como o Renato perguntou se havia remanescentes lavajatistas na Polícia Federal, na imprensa também há. Então, todo mundo que está criticando o ministro Toffoli é a partir da visão distorcida, né, do combate à corrupção. Eu repito, a Lava Jato não pegou nenhum culpado? Provavelmente pegou. Mas competia à polícia, aos procuradores e ao juiz agir na forma da lei. Culpa ou inocência é algo que se apura no processo. A verdade real nem sempre é apurada no processo. Às vezes o sujeito praticou o crime, mas não foi possível provar. O Estado não teve competência, o Estado não teve a possibilidade, o Estado forjou provas, né? E aí o sujeito é inocentado. Que a verdade real, muitas vezes, é inalcançável. A gente não vai saber nunca, né, se foi verdade ou se não foi verdade. Não é essa a intenção do processo, não pode ser essa, porque senão vai acabar prevalecendo a história da convicção. Não, mas eu estou convencido de que ele é criminoso. O juiz pode estar convencido, o juiz é um ser humano, o procurador pode estar convencido de que fulana é culpado, praticou o crime, mas vai ter que submeter a sua convicção à prova dos autos. Foi exatamente o que a Lava Jato não fez. A Lava Jato, de forma pré-ordenada, de forma programática, colocava as suas supostas convicções acima do acervo probatório que havia no processo. Aliás, muitas vezes não havia nenhum acervo probatório. Né? Era tudo notícia de jornal,
era tudo delação obtida mediante coação, né? E agora está se colocando ordem na bagunça, né? E os saudosistas da Lava Jato, né? Com o seu simplismo, né? Não, mas como é que pode inocentar fulano de tal? É porque o Estado forjou provas, é porque o Estado não foi competente, porque o Estado não se desincumbiu da sua missão de julgar na forma da lei, de julgar na forma da Constituição. Agora, essa decisão, depois dessa decisão, a AGU já fez uma força-tarefa para investigar os responsáveis, né, entre eles Sérgio Moro e os procuradores. Isso pode chegar aí, nessa investigação, pode chegar nos responsáveis, pode complicar ainda mais a vida do Sérgio Moro? Eu espero que chegue, né? Que da mesma forma que falamos aqui ainda há pouco dos militares, essa turma também não está acima da lei nem da Constituição. Se ao longo dessas investigações que a AGU resolveu abrir, ficar demonstrado que eles agiram, de fato, em conluio, né? Agiram de forma programada para forjar provas, para conduzir o processo à condenação, né? Então, eles vão ter que pagar pelos crimes que cometeram, né? Eu espero que essa investigação vá à frente e traga uma satisfação à opinião pública, porque o que está acontecendo? Bom, pessoas antes condenadas agora foram inocentadas com a nulidade das provas. Pô, mas quem foi o responsável? Quais foram os responsáveis por essa nulidade? Por que promoveram uma situação em que essas provas foram anuladas? Então, essas pessoas vão ter que responder à justiça, né? Porque hoje se sabe, né, que a acusação e juiz agiram em conluio lá na Lava Jato. E agora, finalmente, um órgão do Estado brasileiro resolveu investigá-los. Vamos ver no que vai dar a investigação. Com certeza. E falando em Sérgio Moro, né, a gente vai ter o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral. E a gente já teve agora esse ano, né, o Dallagnol cassado, Bolsonaro inelegível. Qual que é a sua expectativa em relação à cassação do Moro? Porque já tem juristas também dizendo que é tido como certo, inclusive no Paraná. Você tem alguma informação nesse sentido? Olha, Adri, o que eu sei é exatamente o que é noticiado, né? Eu não acompanho o processo, enfim. Nem vou aqui bancar o torcedor, né? Espero que ele seja condenado. Eu espero que haja um julgamento correto, um julgamento, coisa que ele não promovia quando juiz, né? Então, que ele seja submetido ao devido processo legal, né? Que o julgamento se dê na forma da lei, de acordo com a prova dos autos, né? Tudo aquilo que ele renegou, né, quando era magistrado, mas que eu espero que o julgamento se dê nessa base. E se ficar apurado, né, que ele praticou os ilícitos, né, de que é acusado no processo eleitoral, que se aplique a pena prevista, né, perda do mandato, né, ou, se não, que seja inocentado. Enfim. Vadi, você tem acompanhado o caso do doutor Eduardo Apio, juiz da 13ª Vara de Curitiba? O que você achou das últimas decisões que dizem respeito ao afastamento dele, e principalmente lá, oriundas do TRF4, né, se utilizou do Dreyfus, se utilizou de provas que haviam sido consideradas ilegais dias antes pelo ministro Toffoli? Olha, Renato, bom, repito, né? É porque as pessoas não estranham, mas eu sou advogado e nós temos muito cuidado, e isso o Código de Ética da minha profissão estabelece, de falar sobre processos nos quais a gente não atua, né? Eu não conheço, sei que o Pedro é o advogado lá do juiz, né, do Eduardo Apio. Eu não conheço detalhes do processo. Agora,
Nós sabemos, o TRF da 4ª Região é um tribunal conflagrado, é um tribunal polarizado. Né? Eu não sei se esse era o melhor foro, era o foro adequado para o julgamento, né, desse juiz, que se colocou numa posição polarizada em relação à Lava Jato, né? E, enfim. Então sempre fica aquela poeira no ar. Pô, será que foi um julgamento justo? Será que o ato foi julgado, né, corretamente, foi julgado por isenção? Sempre resta essa dúvida. Né? Então, agora, de fato, quem pode falar com propriedade, deve ter falado, né, já que vocês anunciaram que o Pedro Serrano foi entrevistado há pouco tempo, é o Pedro. Pedro é o advogado dele, né? E tem mais condição de dizer, né? Mas sempre resta uma... Quando se trata do TRF da 4ª Região. E, Vadir, a gente vai ter essa semana indicação do novo PGR. Tem alguma informação nesse sentido do governo? Já sabe quem vai ser o próximo PGR? Eu não tenho. Não. O presidente, em relação ao PGR e ao Supremo, tem se mantido assim, no silêncio, digamos, obsequioso. Não está vazando nada. Né? O que a gente tem é isso mesmo, a especulação na imprensa, enfim. Eu espero que seja o PGR que obedeça à Constituição, obedeça às leis, só isso. Não quero nada mais, nada menos do que isso. Que seja um obediente à Constituição e às leis, só isso. Ô Vadir, você tem mais alguma coisa nesse assunto? Não, porque o PL já está estimando que o Bolsonaro deve ser preso no começo do ano que vem, quando o novo PGR já peça a prisão em meados de 24. Será que isso muda um PGR que, né, pode levar aí o Bolsonaro à prisão? Olha, que eu estou te dizendo, eu espero o PGR, né, que não seja um sujeito, né, como antecessores do atual, que, enfim, politizaram o cargo, né, e acabaram se deixando engolfar, né, pelos, digamos, entre aspas, princípios da Lava Jato. Mas, óbvio, que nós também não queremos um PGR conivente com práticas ilícitas de governantes. Né? Nós queremos um PGR isento, PGR garantista. Garantista, o que nós chamamos de garantia? As garantias que a Constituição assegura a qualquer pessoa acusada, a qualquer pessoa investigada. É esse o PGR. Então, se for o caso de prender o Bolsonaro, que se prenda o Bolsonaro. Se não for o caso de prender o Bolsonaro, que não se prenda o Bolsonaro. O que não se pode, eu fico muito preocupado com essas coisas, o que vai acontecer se prender o Bolsonaro? Se o Bolsonaro praticou crimes provados, tem que ser preso. Se não há como provar, não tem que ser preso. Não é uma questão de correlação de forças políticas, né? Outro dia eu conversava até com uma pessoa que trabalha no Ministério da Justiça. Não, mas será que tem correlação de força? Eu falei, mas não é questão de correlação de força. Se ele cometeu crime, falei exatamente o que você falou, ele tem que ser preso. Como qualquer um de nós. Vadir, eu queria mudar um pouco o rumo da prosa aqui. Você é secretário de Defesa do Consumidor e a gente às vezes não fala dessas questões. Normalmente eu não sou muito abordado com as questões. É porque na prática a tua militância, a tua origem, né, a gente coloca no debate político aí da macropolítica, mas tem o caso da 123 milhas aí, que é um caso que afetou muita gente, principalmente classe média, é verdade e tal, mas também gente que às vezes juntou aquelas milhazinhas para fazer a primeira viagem da vida e não conseguiu. Como é que está esse caso, Vadir? Olha, Renato, de fato, né? Esse modelo, a pandemia acabou dando inspiração
a determinados setores da economia, assim, Indústria Milhas e outras empresas, hotel urbano, né, URB, enfim, a oferecer pacotes completos de viagem, ou seja, com passagem, hospedagem, né, aluguel de carro, né, pacotes completos, a preços sedutores, né, a preços absolutamente... Se você fosse comprar isso normalmente numa companhia de aviação ou numa agência de viagem convencional, né, preços bem abaixo daqueles oferecidos pelo mercado convencional, né? E de longo prazo. Eles negociavam pacotes a longo prazo, pacotes para daqui 2, 3, 4 anos até, né? E é fato sabido, quando você faz uma contratação dessa, você tem que prestar atenção que as condições do momento da contratação são determinadas condições, e as condições no momento de cumprir o contrato podem ser outras. É o que aconteceu aí com essas empresas, né? Elas se viram num cenário de não terem condições financeiras de cumprir com a promessa, né? E aí o que nós estamos vendo é isso. Enfim, nós abrimos processo administrativo, né? Nós podemos penalizar essas empresas, e elas vão ser penalizadas. Agora, não é isso que vai resolver o problema das pessoas. São milhares, dessa 123 milhas, são cerca de 700 mil pessoas. A minha atividade na advocacia não estava nessa área de recuperação judicial, etc., mas já fui informado por alguns colegas, né, que atuam nesse processo de recuperação, que é o maior processo de recuperação judicial já existente na história do Poder Judiciário brasileiro, com essa quantidade de gente. Você imagina só, se há uma quebra na empresa, né? Então, a lei prevê, nesses casos de recuperação judicial, né, no caso de falência, que haja uma assembleia de credores que vai aprovar, né, essa assembleia vai aprovar o plano de recuperação. Como é que vai se fazer uma assembleia com 700 mil pessoas? E eu estou falando dos credores consumidores, não estou falando dos fornecedores, não estou falando dos trabalhadores, né? Então, é algo, de fato, que eu não sei efetivamente, eu não tenho o que dizer de alento a essas famílias que adquiriram esse pacote. Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, agora, é um modelo de comercialização desses pacotes que está sob questionamento nesse momento, né? Se esse modelo efetivamente é um modelo que tem condições de se sustentar, né? Dá para dizer que era um esquema de pirâmide, Vadidamos, que chegar um momento que ia quebrar mesmo? Olha, Renato, como a gente ainda não abriu o processo e o processo está finalizado, não dá para dizer ainda isso. Tem indícios ali de que sim, tem, né? Mas não dá para eu afirmar ainda, não posso, né? Como num dado momento eu vou funcionar como magistrado, né? Eu não vou dar uma aqui de Sérgio Moro, de magistrado lavajatista. Eu já fui no nome direto, eu nem generalizei. Tem algumas perguntas aqui antes de liberar já o Vadi. O Olair diz: um abraço ao Vadi e parabéns ao Plínio Henrique Rovaidre e o resto da equipe. Vocês mostram a vergonhosa e sempre oculta face dos militares brasileiros e do gado patriotário. Obrigada, Olair, a pessoa importante nesse quesito. A Débora Bianchini diz: Vadi, o TRF4 tem jurisprudência para sobrepor as decisões do STF? Parece que está agindo de forma independente da legislação brasileira, ou me equivoco? Olha, Débora, eu vou aqui... Desculpe meu excesso de cautela, mas eu já te digo... Obviamente, nenhum tribunal
pode se sobrepor, né, às decisões do Supremo. Obviamente que não. No caso do juiz, que é o que me foi formulado aqui anteriormente, é o que está acontecendo, o TRF está julgando à margem da lei, à margem da jurisprudência, não sei, porque eu não conheço o processo por dentro, não sei. Pelo que meu amigo e colega Pedro Serrano está dizendo, ele responderia afirmativamente a tua pergunta. Tá? Eu não vou me atrever a dizer que sim nem que não, e não estou em cima do muro, não, porque de fato eu não conheço o processo. Né? Agora, repito também o que eu já disse aqui. Em se tratando do TRF4, nessas questões que dizem respeito à Lava Jato, direto ou indiretamente, fica uma sensação, né, de processo politizado. Entendeu? Fica uma sensação. O ideal é que não fosse o TRF4 a tomar essa decisão. Mas, enfim. E óbvio que o Pedro vai recorrer disso, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Maravilha. Vadir, muito obrigada, viu, pela entrevista hoje e até a próxima. Grande Vadir. Abração, amigo. Pessoal. Tchau. Abração, tchau.